E aí galera, tudo jóia? Acabei de gravar um vídeo aqui, ele deu um pouco errado, mas vamos começar novamente. Primeiramente, eu queria falar com vocês sobre. Tá me vendo certinho aí? Espero que sim. Eu queria explicar a vocês como funciona o GPT, né? Então eu criei aqui uma aula que tem até um modelo aqui dela visual aqui para vocês poderem ver um pouco melhor também. E a primeira coisa que eu queria explicar para vocês é como fazer perguntas adequadamente no GPT. Então, o que eu estava mostrando aqui? Quando você vai fazer uma pergunta, você começa de certa forma com a página do GPT em branco. Vamos começar aqui com nova com o GPT. Eu posso fazer para ele uma pergunta simples, com um comando bem simples ali para ele me responder. Então, como fazer um bolo de chocolate? E você já pode ver que ele me responde de forma muito eficiente. Mas eu posso melhorar esse comando meu aqui para cada vez ter uma receita um pouco melhor ali dele. Eu posso pedir para ele, por exemplo, começar aqui. Então, aqui é o primeiro ponto, aqui é o segundo ponto. Eu quero que ele me explique como se ele fosse o melhor chefe do mundo. Isso aqui é o que a gente chama de persona. Então, além disso, eu vou querer também que você me explique. Vamos deixar primeiro aqui. Vamos ver se a resposta aqui já sai um pouco melhor, né? Que é o segundo nível aqui, se a gente for ver, né? Então, primeira coisa aqui. Eu quero saber qual é o meu objetivo. E o objetivo é o quê? Como fazer um bolo de chocolate. Depois eu posso colocar qual que é a persona que eu quero ali. Então, aqui, ó. Para fazer um bolo de chocolate, eu vou te guiar. E ele vai explicando aqui. Agora vamos editar um pouco mais a pergunta aqui. Vamos colocar assim. Considere que eu sou um professor de ensino fundamental e quero meus alunos de 10 anos de forma simples. Então vamos lá. Aqui, ó, aqui já mudou a linguagem que ele está falando um pouco. E você vê que cada vez mais ele continua explicando aqui, só que explica um pouco melhor, porque eu estou conseguindo dar uma informação para ele um pouco mais precisa. Então tá, o que que a gente está percebendo aqui? Que eu consigo ir variando, então, quanto mais comandos eu dou para ele, mais eu consigo uma resposta adequada. Isso aqui que vocês viram são comandos básicos. Vamos colocar uns comandos um pouco mais avançados? Eu também posso colocar um passo a passo, um exemplo, um formato, um tom. Vamos mexer com isso aqui, ver o que que a gente consegue fazer. Então agora eu vou pegar essa mesma mensagem aqui e vou adicionar nela. É, quero que você faça isso em formato de tabela e quero que explique em tom amigável e como se fosse um grande mestre da cozinha, chamado William. Então vamos lá. Agora o que que eu fiz aqui? Eu dei o formato que eu quero e dei o tom que eu quero que ele fale. Olha lá, já aqui, eu sou chefe William, será para o seu dedo aprender de uma forma divertida. Aí tá dando aqui, ó, fazendo uma tabela. Ah, suponha que eu quero exemplo, né? Eu quero mudar alguma coisa dentro do que ele está escrevendo aqui. Ele está fazendo uma tabela que acredito que vai ficar pronto daqui a pouco. Como que eu posso mudar isso aqui para ficar mais de acordo? Se ele que vai formatar, vai continuar assim esquisito. Ó, você vê que não ficou aqui, não ficou da forma certa. Aí o que que você faz? Você pode responder ele. Quero em formato de tabela para copiar e colar. Vamos ver se ele vai fazer agora de forma certa. Aí você vê que ele tá errando de novo. E aqui o que eu quero? Vamos dar um exemplo aqui muito legal. Eu quero que ele faça todo o texto assim, ó. Faça todo o texto em forma de tabela, apenas. Olha lá.
Agora você tá vendo que ele entendeu o que a gente quis pedir para ele, porque foi cada vez mais preciso. Então, assim, quando eu estou escrevendo, a precisão do que eu vou escrever é muito importante para as pessoas. Mas beleza, então. Então vocês viram aqui que eu posso fazer com receita de bolo. Eu posso falar com ele de outras coisas completamente diferentes. Mas antes disso, eu já queria falar com vocês de um atalho que eu vou estar usando bastante aqui, quando eu quero abrir uma nova conversa. Primeiro, para eu abrir novos atalhos, eu aprendo o Ctrl e a barrinha. Então, aqui, ó, a gente já pode ver aqui as opções de atalho. Para ver os aplicativos, você pode ver aqui quais atalhos você pode usar. Eu gosto de usar muito um atalho que nem tem aqui, que é o Ctrl ou Command K, que você abre uma nova conversa. Então vamos lá, ó. Viram que nossa tabela ficou toda muito bonitinho? Vamos aqui uma nova conversa e vamos tratar com outro caso aqui então diferente. Vamos considerar aqui que eu quero tratar de um paciente, eu quero aprender mais sobre faringite. Me fale mais sobre faringite. Mais uma vez a gente vê que, que ele vai dar uma informação ali bem simplesinha. Ele está explicando aqui já alguns quadros. Lembrando que o GPT, cada vez mais, ele vai adaptando a sua resposta. Como esse GPT que sabe que, no caso, eu faço medicina, ele já vai adequando aqui algumas respostas ali um pouco mais adequadas para mim. Ele sabe que eu sempre gosto de falar de doença assim, ele já vai explicando de uma forma um pouco mais adequada. Mas vamos melhorar aqui um pouco mais. Como a gente fez no outro. Me fale sobre faringite. Mas considere que eu quero explicar isso para uma criança de 5 anos de idade. Isso que eu acho lindo, gente, que a gente consegue conversar de uma forma bem inteligente com o chat GPT. Isso a gente não só falando do chat, mas falando de pensando que a gente pode fazer isso por outros mecanismos também. Eu posso explicar para uma idosa, explicar para pessoas simples. E aí uma ferramenta que eu acho maravilhosa aqui, ó. Agora a gente pode pegar e mudar um detalhe só. Suponha que eu não quero falar mais de faringite. Agora eu quero falar, me fale agora de otite. Ele vai considerar que eu estou respondendo só aquele pedaço. Olha lá. A otite é uma dor no ouvido. Então você pode marcar partes isoladas da conversa. Então aqui, ó. E você pode respondê-las aqui, ó, nessa opção de responder. Isso é muito interessante, né? E a gente pode cada vez mais melhorando a capacidade desses comandos. Se vocês verem aqui, ó, eu posso ter comandos que eu vou colocando várias ferramentas. Então eu coloco o objetivo, o contexto, a persona, coloco um passo a passo, coloco exemplo, coloco formato, coloco tom. E se eu quisesse ainda mais avançado, eu posso colocar até segurança ali para as pessoas não poderem ver o que está escrito naquele comando ali. Posso motivar ele para ele ser mais eficiente. Posso falar qual banco de dados usar. Posso colocar informação para ele responder. Às vezes eu posso subir um arquivo aqui também. Lembrando que eu posso subir arquivos aqui de vários tipos diferentes, né? Eu posso subir arquivo de imagem, arquivo de texto, PDF, de arquivo de texto, até do Google Drive, quanto de outros aplicativos. Então, beleza, vamos continuar aqui. Eu queria fazer com vocês então uma coisa nova aqui, já que vocês estão entendendo agora bem como que a gente faz perguntas adequadamente. Tendo em mente que está entendendo bem pergunta, por que que a gente não vai para o próximo passo? Vamos falar agora de criar imagem, que é uma coisa que também que é muito usado no chat GPT, e a gente pode fazer um uso gigantesco. Então, como que a gente vai fazer esse prompt de imagem? Vamos fazer brincando aqui que é mais fácil, né? Então, primeira coisa, eu queria criar imagem. Então, vamos lá. Crie uma imagem de um casal vendo o pôr do sol. E ele cria assim, a gente vê que é um comando simples, mas da mesma forma que você fez com o texto, que você pode ir aumentando ele a sua capacidade e criando cada vez coisas mais complexas, você pode fazer a mesma coisa com o GPT. Olha lá, um casal vendo um pôr do sol. Que legal. Então vamos alterar esse pedido aqui, vamos falar. Cria uma imagem do casal vendo um pôr do sol. Eu posso editar tanto aqui pelo texto, como eu também posso vir aqui na imagem para editar ela. Se eu clicar nela aqui, eu entro no tipo uma edição dessa imagem. Então vamos lá. Cria um casal vendo o pôr do sol sentado em cima de uma caminhonete. Vamos ver o que que ele vai fazer aqui. Eu tô lembrando que eu só estou falando da parte de uma parte central e um background. Eu falei então do que as pessoas têm que fazer e quem está no fundo ali também deveria ser. E lembrando que esses modelos, gente, tanto o ChatGPT quanto o DALL-E, que é o que cria essas imagens, está cada vez melhor. Olha aqui, ó. Já criou uma imagem também bem legal aqui. Agora vamos dar um exemplo. Eu quero melhorar mais ainda, eu quero tornar essa imagem mais realista. Quero essa imagem 16
por 9, que é o formato ali mais padrão, e quero ela extremamente realista. Vamos ver o que ele vai fazer. Apesar dessa imagem aqui já está consideravelmente realista, né? Então, enquanto ele vai gerando aqui, uma coisa que eu queria que vocês fossem percebendo. É o ChatGPT, por mais que ele crie, você vê que essa caminhonete aqui não tem placa. Tem umas coisinhas ali que às vezes ficam um pouco aleatórias. Antigamente eu criei imagem que tinha mais de um sol. Mas vamos ver, olha aqui, ó. Então, olha que detalhe. Ficou, a caminhonete ficou um pouco mais realista ali, o cenário ficou. Apesar de que ainda tem umas cores ali meio diferentes ali, que você for ver que a proporção, mas é questão que a gente está melhorando cada vez mais, né? Uma coisa que dá para fazer aqui também no chat quando você está pelo computador é isso aqui, ó. Eu posso selecionar uma área, então selecionar aqui. E aí você edita a área, então coloque um cachorro golden olhando para o pôr do sol também. E lembrando que cada vez que você está fazendo isso, está gastando um certo processamento da máquina, né? Então, por que eu estou mostrando isso tudo para vocês aqui? Porque você consegue, então, ter muita edição, muita capacidade de fazer coisas com texto e fazer coisas com imagem também. Então, você consegue. Eu estou mostrando aqui os que eu uso muito no meu dia a dia para vocês. Mas, para ter ideia, você pode criar esses prompts da mesma forma que a gente está querendo deixar um prompt pré-salvo ali, que você pode usar, só alterar algumas variáveis nele e cada vez ter um resultado melhor com isso, né? Vamos ver aqui como que ficou. Você vê, ele alterou a imagem. A imagem está um pouco diferente, mas ele não fez o cachorrinho. Então, esses erros, assim, gente, olha que coisa, ele não colocou em lugar nenhum e tá falando que colocou. Então, são erros que acontecem que você pode pedir. Então, o que que eu gosto de fazer com casos assim, às vezes? Editar a imagem principal. Então, e ao lado deles, quero que apareça um Golden Retriever olhando para o pôr do sol também. Vamos ver como é que fica quando a gente edita o prompt inicial dessa conversa aqui. Então, enquanto eles criam aqui, eu queria ir mostrando para vocês. Quando você vai fazer um prompt de imagem, você pode tanto pensar no personagem que é o foco da imagem, no background da imagem, no tipo de imagem se é realista, se é pintura, se é igual ao Simpson, qual que é o modelo que você quer, na resolução da imagem, que é aquela proporção que você vai ter, se é 16 por 9, se é enquadrado, como é que vai ser. A posição da câmera, a câmera está mais embaixo, está em cima. Você pode usar para diversas coisas. Então vamos ver aqui, ó. Criar uma outra imagem com o cachorrinho também aqui presente aqui para ver o pôr do sol. E olha que coisa, né? Se for ver aqui, eles estão com a perna pro lado de dentro, como é que tá? Não tá tão claro, né? Então tem uns defeitinhos assim que estão cada vez acontecendo melhores ali, estão com menos esses detalhes. Mas isso aqui é mais para vocês verem mesmo como que funciona a plataforma. Agora, eu queria mostrar para vocês alguns usos disso, né? Então, por que que você pode usar essas imagens? Você pode usar ela para fazer capa de vídeo, para fazer anúncio, para fazer B-roll, que quando você vai preencher, você está querendo falar de alguma coisa, ele não está achando uma imagem daquilo. Então, você pode falar, ó, por exemplo, a gente trabalha às vezes no posto de saúde, né? Então, vamos lá. Importância, eu quero criar uma nova imagem aqui. Crie agora a imagem de um profissional de saúde explicando para o paciente sobre um quadro em um consultório. Suponha que a gente está querendo fazer uma imagem que precise exemplificar isso, né? E aí, o que que você pode fazer? Cada vez mais, quando você vai entendendo como a plataforma funciona, você pode gravar ela ali usando uma linguagem mais fluida ali, né? Então, você pode fazer isso, criar B-roll, criar apresentação de slide, criar imagem para apresentação de slide, representação de cenário ali. Então, você pode fazer muita coisa, né? Vamos ver como é que ficou a imagem que ele criou aqui. Olha lá. Uma imagem bem legal, uma imagem mais fictícia, ele não tão realista, mas você pode pedir para ele fazer realista também, como eu já mostrei para vocês, né? Então, esses são os usos ali que eu acho muito importante do GPT. Se vocês quiserem testar isso aqui, já é uma ótima coisa. Agora eu vou dar uma opção da gente fazer uma pausa, que eu vou gravar uma segunda aula aqui que a gente vai explicar outras coisas para vocês. Eu quero explicar também como que você faz para criar, para usar cada vez mais os atalhos dos GPTs e como você usar os agentes. Quais são os agentes? Então, ó, abrindo uma nova conversa aqui no chat. Você tem a opção sempre de usar esses agentes que você pode baixar aqui. Então, um agente que eu uso, por exemplo, muitas vezes, é um agente de fazer orientação. Então, por exemplo,
Oriente um paciente sobre o tratamento de faringite. E esse aqui é um que já tem um tanto de comandos aqui que ele vai explicando. Olha lá, o que é faringite? Então, isso aqui, quando eu uso um agente desse aqui, é que eu já programei um comando prévio ali que ele pode repetir várias vezes. Ele já tem orientações, é um comando que eu fiz várias vezes para quando eu jogasse um quadro nele, ele já tivesse uma grande clareza do que fazer. Entendeu? Então, essa é a questão muito importante de a gente fazer quando a gente está pensando no GPT. A gente pensa nele como uma ferramenta que eu posso usar para várias coisas. Ou seja, eu posso tanto criar ele para criar texto, fazendo perguntas boas, eu posso usar agentes ali para criar informações para mim, posso criar imagem e tem os atalhos dele. Quais são os atalhos? Já que estamos aqui, vamos falar dos atalhos que eu poderia fazer. Eu posso pegar aqui e ver os atalhos, que eu uso principalmente para a gente sair do chat, sair do Focus aqui, por exemplo, esse aqui. Shift ESC. Por quê? Eu posso aqui vir aqui e escolher diferentes agentes. Se eu aperto arroba, eu posso escolher, por exemplo, vamos ver o que vai me aparecer aqui. Olha lá. Eu posso escolher outros robôs aqui, outros agentes que vão fazer trabalho para você. Então, esse aqui, por exemplo, ele ajuda a fazer o relato da doença. Mas ele aqui, no caso, ele vai falar, olha aqui, já está fazendo a prescrição aqui, ó, para faringite. Mas suponha que eu quero pedir outra coisa para ele, desse agente aqui meu. Eu quero que ele me fale sobre como que faça uma descrição de um caso de uma pessoa com faringite. Então vamos lá. Paciente com faringite sem placa. Faça a evolução. Olha o que esse cara tem o poder de fazer aqui com a gente, gente. Olha que legal. Então, como isso aqui já é um programa, um programa já pré-feito ali, um agente, olha aqui, ó. Ele cria identificação, ele cria essas histórias aqui que eu posso ir fazendo a evolução do paciente aqui. Cada vez mais eu vou dando mais detalhes aqui. Óbvio que ele está inventando muita informação, porque eu não dei informação para ele. Mas, por exemplo, suponha que eu quero mudar isso aqui. Eu posso selecionar, como eu ensinei para vocês, paciente feminina de 17 anos, e com queixa há 5 dias. E aí você vê que ele vai refazer aqui de novo, só que levando em conta as alterações que eu falei, sabe? Alterando todo o fator para baixo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que tenha sido uma aula que fez sentido para vocês. E podem ver esse vídeo aí ver mais de uma vez. Eu tô querendo mostrar para vocês aqui os práticos que eu tenho na minha vida no dia a dia de GPT. E como eles podem ser usos que talvez você tenha, talvez possa conectar dele também. Beleza? Espero que tenham gostado aí. Abraço.